amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Senhor. Meus queridos irmãos, nós, neste sexto domingo da Páscoa, já assim nos aproximando de Pentecostes, da festa de Pentecostes, da efusão do Espírito Santo, ainda refletindo o Evangelho de João, capítulo 15, no contexto da última ceia, nós somos convidados a viver o mandamento do amor. Domingo passado nós ouvimos Jesus dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aquele ramo que permanece em mim, aquele ramo que está unido a mim, dá fruto e o Pai o poda, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele ramo que não permanece em mim, o Pai o corta, e este ramo seca e é queimado. Então, dentro deste contexto ainda, Jesus continua nos dizendo: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mais uma vez a palavra permanecer. É preciso permanecer em Jesus para não secar, para não morrer. É preciso permanecer em Jesus para amar. Se nós permanecermos no amor de Jesus, guardando os seus mandamentos, veja, sempre tem esta ressalva, né? Permanecer em Jesus, ter fé em Jesus, ser de Jesus, significa sempre observar os seus mandamentos. Muitos são de Jesus apenas por palavras, muitos são de Jesus apenas com uma admiração, muitos ainda são apenas de Jesus quando vêm as coisas difíceis, quando a corda aperta, quando a água bate na polpa, né, como diz os antigos, aí são de Jesus. Estes que são de Jesus apenas por ocasião, em alguma ocasião, em alguma circunstância, estes correm o sério risco de secar e de serem queimados. Então, permanecer em Jesus é permanecer no seu amor, é guardar os seus mandamentos. Permanecer em Jesus, permanecer no seu amor, é guardar os seus mandamentos. Se a gente não guardar, não adianta dizer que somos ou que permanecemos nele. É uma mentira para nós mesmos. Muitas pessoas mentem para si mesmos. Eu tenho fé, eu sou de Jesus, eu gosto dele, tenho devoção, né, sou piedoso, rezo sempre. Mas despreza alguns mandamentos e ensina outros a desprezarem. Estes mentem para si mesmos. Jesus então diz: permanecei no meu amor. Se guardardes, vejam, uma condicional, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E a minha alegria estará em vós à medida em que vocês viverem isso. Na experiência dos santos, os santos guardam os mandamentos. Os santos são capazes, e muitos foram capazes, de dar a vida para não desobedecer um só mandamento. Um só. Santos jovens, crianças, adolescentes, casais, padres, freiras, foram capazes de morrer para não desobedecer a um só mandamento. E morreram felizes, e viveram a vida felizes, apesar das perseguições, apesar dos sofrimentos. Eles tinham uma paz que todos nós desejamos ter. A paz que Santa Mônica alcançou sendo de Jesus é uma paz almejada para todas as mães, por todas as mães e por todos os cristãos. A paz que Santa Rita
alcançou sendo de Jesus, permanecendo nos mandamentos de Jesus, vivendo os mandamentos, é uma paz que nós desejamos. Apesar de todo o sofrimento de Santa Rita, ela era uma mulher que vivia em paz, uma paz interior, a paz de ser de Deus, a paz de estar no caminho certo, a alegria interior, a alegria de estar a perfeita alegria, como diria São Francisco. Então Jesus diz para nós observarmos os seus mandamentos, assim nós permaneceremos no seu amor e assim nós seremos verdadeiramente felizes. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. E a pergunta é: como é que o Pai ama o Filho? Como o Pai ama o Filho? O Pai ama no Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. E este amor é tão real, é tão concreto, este amor é tão verdadeiro que nós podemos tocar. Este amor é tão verdadeiro que é uma pessoa divina. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o amor. O Espírito Santo é o amor. Um é o amado, outro é o amante e o Espírito é o amor. Então Jesus é o amado, o Pai é aquele que ama e o Espírito Santo é o amor. Então este amor chamado Espírito Santo também foi o veículo, podemos dizer assim, o canal através do qual Jesus nos amou. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus também nos amou através do Espírito Santo. Nos diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pelo Espírito Santo nós fomos amados por Jesus. Assim como pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, o Pai ama o Filho eternamente. E se nós devemos amar como Jesus amou, e Ele, Jesus, ama como foi amado pelo Pai, pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, nós então devemos amar no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz amar. Se você foi capaz de algum dia amar alguém, se você é capaz, se você viu alguém sendo amado, pode ter certeza, o Espírito Santo precede todo gesto de amor. Ninguém, nem mesmo os pagãos, são capazes de amar sem o Espírito Santo. Aliás, claro, muito mais os pagãos precisam do Espírito Santo. Todos nós dependemos do Espírito Santo. Então, se você ainda não ama de verdade, se você ainda precisa crescer na forma de amar a Deus, amar a Jesus, amar os seus irmãos, lhe falta o Espírito Santo. Guardem bem isso, todo gesto de amor é precedido pelo Espírito Santo. Só através dele nós somos capazes de amar. Os cristãos e os pagãos só amam de verdade. Agora existem amores falsos, e é por isso que a gente diz amor de verdade. Existem amores interesseiros, existem amores que não são amores, são cativeiros. Existem amores interesseiros e esses não são amores de verdade, porque o amor de verdade, ele não tem nenhum interesse, a não ser o bem da pessoa amada. O amor de verdade busca o interesse apenas da salvação do outro. O amor de verdade não aprisiona, o amor de verdade não torna ninguém refém, o amor de verdade não entristece as pessoas, o amor de verdade não cria dependências afetivas, o amor de verdade não cobra, o amor de verdade não busca o retorno, o amor de verdade é gratuito. O amor de verdade é esse que nós temos aqui no nosso altar.
É aquele amor que nos foi dado até as últimas consequências, e cada circunstância da vida de Cristo. Nós não merecíamos e Ele nos amou. Nós nem pedimos e Ele nos amou. E agora está aqui a nos ensinar como devemos amar para sermos felizes. Este amor verdadeiro, que foi a causa da alegria dos santos, a causa da alegria de Jesus, nós só poderemos tê-lo se nós pedirmos, clamarmos o Espírito. É preciso pedir. Nós precisamos aprender a pedir, clamar, a suplicar. Enquanto a gente caminhar nessa vida achando que a gente dá conta, quer dizer, eu sou bom, eu gosto das pessoas, eu sou uma pessoa ótima, eu tenho um coração bom, Padre, eu não quero mal de ninguém, eu só sou capaz de fazer o bem, eu sou bom. Tem gente que fala isso assim, não tem vergonha de dizer em voz alta, não tem, não fala na frente do padre. Enquanto a gente achar que nós somos fonte de amor, que nós somos a causa do amor, que nós somos capazes, nós não saberemos amar de verdade. Preciso se colocar na presença de Deus como um pobre, um miserável que não tem nada para oferecer e que precisa receber essa riqueza de Deus para poder dar aos irmãos. Enquanto nós formos orgulhosos, soberbos, achando que nós damos conta, e não começarmos a suplicar, clamar o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos perdoar, não conseguiremos amar aquelas pessoas enjoadas, aquelas pessoas que entram na nossa casa colocando defeito em tudo, que eu lembro de algumas sogras, né? Como é que a nora vai amar a sogra se não pede o Espírito Santo? Como é que a nora vai amar aquela sogra enjoada que põe defeito em tudo, que fala para ela que ela não sabe cuidar do filho, que ela não sabe de nada, que ela não cuida dos netos direito, que ela não lava a roupa direito, que ela não passa a roupa direito? Como é que a nora vai amar uma mulher dessa se ela não clama o Espírito Santo? Ela vai odiar. Ela vai sempre odiar, vai guardar rancor, vai guardar mágoa daquela pessoa. Como é que nós vamos amar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, que querem o mal, que desejam o mal? E saiba, gente, tem gente que deseja o mal para nós, e assim de graça, sem a gente merecer. Tem gente que entrega a gente para o capeta por qualquer coisa. Basta a gente existir para ser odiado por alguém. E são muitos. Jesus diz que, assim, em regra, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque primeiro odiou a Ele. Mas pessoas concretas também nos odeiam. Como é que a gente vai amar essas pessoas que pensam na nossa destruição, que pedem a nossa destruição, e que às vezes agem pela nossa destruição, se a gente não clamar o Espírito Santo? Sozinho a gente não dá conta. Nós somos fracos, a gente é só capaz de pecar, a gente é só capaz de fazer o erro, de cometer erros sem o Espírito Santo. Por isso, precisamos permanecer em Jesus, permanecer no seu amor. Aí sim nós amaremos uns aos outros como Ele nos amou. E por que eu posso amar o outro que não merece, que não faz por onde? Por que eu posso amar o outro que não vai me retribuir? E se for me retribuir, às vezes é com coisas ruins, com descaso, com desprezo, com ingratidão. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Bom, clamando o Espírito Santo, mas entendendo que nós já temos tudo. O Filho nos amou e se entregou por nós. Não precisa de mais nada. Se você realmente acreditar que você tem o amor de Deus, você não vai mendigar amor de ninguém e, portanto, não vai se importar se o outro retribui ou não.
Não vai ficar aí choramingando porque as pessoas te desprezam ou desprezam os seus gestos de bondade. Não, Deus me ama e pronto, tá bom. Já é suficiente para eu amar o mundo inteiro, porque o amor que Ele tem por mim é infinito, inesgotável. Não vai se acabar nunca, não vai me abandonar jamais. Mais uma vez eu digo, os santos entenderam isso, por isso não ficavam a mendigar amor de ninguém, apenas recebiam o amor de Deus e comunicavam este amor nas obras, nas atitudes. Para finalizar, nós sabemos que este amor de doação, este amor de gratidão, este amor sem pedir nada em troca, este amor que se oferece todos os dias para aquelas pessoas que não merecem, melhor dizendo, é muito próximo do amor de mãe. De repente, entre nós, as pessoas que mais amam desta forma ideal são as mães. Eu sei que aqui tem alguns pais também que podem ficar com ciúme, mas quando eles lembrarem das mães deles, eles vão concordar comigo. Realmente, a mãe. A mãe é assim. Ela acorda cedo, dorme tarde, ela sacrifica os finais de semana, ela sacrifica momentos de prazer, viagens, sacrifica uma veste, uma roupa nova para dar ao filho. Isso é amor de verdade. E nós precisamos ampliar para todas as pessoas. Quando a gente olha para uma mãe de verdade, porque tem mãe de mentirinha, maioria de verdade. Aquela mãe que faz de tudo o que pode. Às vezes erra demais, achando que está fazendo o certo, mas, em todo caso, está tentando fazer o certo. Se a gente olhar para essas atitudes das nossas mães e tentar imitar, ampliar isso na nossa vida, podemos dizer assim que estaremos amando como Jesus amou. As nossas mães amam. A minha ama desse jeito. E você sabe que a sua, por mais difícil que ela seja, ela também fez e faz o melhor possível. Coisa que nem todo mundo faz. Quem é de nós que dá o melhor naquilo que a gente faz? Quem de nós dá o melhor como filho? Poucos. Os filhos são sempre mais ou menos. Poderiam sempre dar mais, mas não dão. Tem uma preguiça porque acha que a mãe tem a obrigação de amar. Aí depois que fica velho, igual eu, começa a pensar em tudo de errado que fez e fica chorando, lembrando dos erros do passado. Por que eu fiz isso com a minha mãe? Por que fui tão ingrato? Por que desprezei aquele gesto de amor, aquele cuidado? Os filhos geralmente não dão 100% de si, mas a mãe, em relação aos filhos, elas sempre dão 100% de si. Mesmo que esse 100% seja pouco, é tudo que ela tem. É tudo que ela pode dar. Então, meus irmãos, nesse dia, dedicado às mães, e que providencialmente nós escutamos este evangelho do mandamento do amor, rezemos pelas nossas mães, para que elas recebam de Deus a recompensa pelos seus gestos de amor. Em relação aos filhos, rezemos pela conversão delas também. As mães precisam se converter. Claro, elas não são perfeitas. Rezemos por elas para que elas se convertam também, para que elas se assemelhem mais e mais a Nossa Senhora, esta mãe, modelo, exemplo para todas as mães. Também, nesse dia dedicado à meditação do amor de Jesus,
por cada um de nós, rezemos por aquelas mães que morreram amando. Quantas mães morreram amando na hora do parto, por exemplo? Quantas mães morreram amando aqueles filhos que não se converteram, não abandonaram os vícios, por exemplo? Tem mães aí que passaram a vida rezando pelos filhos e morreram sem verem os filhos convertidos, morreram amando. Rezemos por essas mulheres, para que Deus as recompense também. Enfim, meus irmãos, precisamos clamar o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que o nosso coração se transforme cada dia mais neste coração de Jesus, coração capaz de amar de verdade, sem pedir nada em troca. E com certeza nós seremos felizes. E é para isso que nós nascemos, para amar, para sermos felizes. Nós não nascemos para o desamor, para a infelicidade. Deus nos criou para amar. Deus nos criou para a felicidade. E a felicidade só virá à medida em que nós amarmos como Jesus amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,